Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor André, aqui diretamente de Coimbra. Estou de volta aqui para nós continuarmos comentando a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Estamos hoje aqui prontos para comentar o capítulo de número 4. E nós ficamos fascinados com o agir, com o operar, com o trabalhar de Deus através do início da igreja primitiva. Nós vamos ver aqui no capítulo 3, quando o apóstolo Pedro e João estavam subindo a hora nona para o templo para orarem, eles se deparam com aquele quadro do coxo, que era coxo de nascença, e surpreendentemente, milagrosamente, Deus cura aquele coxo e aquele coxo passa a andar e ele entra no templo louvando a Deus e agradecendo a Deus por um milagre patente, por um milagre evidente para todos que ali pudessem contemplar. E Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, começa a discursar sobre a necessidade do arrependimento para que todas as pessoas pudessem se aproximar de Deus, porque a única maneira de se aproximar de Deus é quando nós abrimos mão do pecado, quando renunciamos o pecado, quando confessamos o pecado e quando deixamos esse pecado. E no capítulo de número 4, Pedro continua esse discurso, até porque Pedro e João estavam perante o Sinédrio, aqui no capítulo de número 4. Mas eu quero pontuar aqui alguns versículos chaves muito interessantes aqui do capítulo 4, que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Nós temos aqui o versículo de número 8, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo, e vós, ancião de Israel. Pedro se direciona aos homens, aos principais chefes e aos anciões, pessoas que eram representantes ali do povo e que tinham alguma importância no meio do povo. E só que o versículo diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se direciona a este público. E eu compreendo aqui que a única maneira de você entrar num debate, a única maneira de você pregar o evangelho com eficácia, a única maneira de você pregar o evangelho com resultado, não existe outra maneira. Não adianta ter palavras persuasivas, não adianta ter uma boa oratória, não adianta falar bem, não adianta ter curso teológico, não adianta ter formação. Isso ajuda? Ajuda e muito. Mas o texto diz que Pedro se direcionou aos principais do povo e aos anciãos do povo, cheios do Espírito Santo. Porque só mesmo cheio do Espírito Santo, ele teria a capacidade e todas as chances de poder convencer o seu público. Porque, na verdade, é nós que pregamos. Na verdade, é nós que semeamos a palavra de Deus. Na verdade, é nós que plantamos a semente do Evangelho. Mas quem convence o pecador do seu pecado se chama Espírito Santo de Deus. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que ele estava pela metade, não estou dizendo que ele estava vazio, ele estava cheio do Espírito Santo. Porque outrora ele abriu o coração, ele aceitou o agir de Deus sobre a sua vida, e o Espírito Santo desce sobre ele, que era fruto de uma promessa, como nós vimos
nos capítulos anteriores, que fora feita uma promessa por intermédio de Joel no capítulo de número 2, e em Atos capítulo de número 2, essa promessa deixa de ser promessa, passa a ser uma realidade, e Pedro passa a viver de forma cheia. Eu estou falando de repetidas vezes, constantemente, não era esporadicamente. Pedro e agora estava totalmente cheio. E a maneira de estar cheio é você viver dedicado a Deus, em obediência para Deus, viver em renúncia dia após dia, para que o Espírito de Deus tenha lugar no seu coração, tenha lugar nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui que Pedro recebeu esse enchimento do Espírito Santo, que estava lhe trazendo a inspiração para pregar o evangelho com ousadia e para que conclamasse as verdades de Deus de forma sucinta. Então Pedro aqui, ele realmente estava na brecha, ele estava na posição, ele estava no centro da vontade de Deus. E para você ser usado nas mãos de Deus, para você ser um instrumento nas mãos de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus consiste que você deve ter comunhão com Ele em oração. Outro versículo que nós podemos pontuar aqui dentro do capítulo de número 4 é o versículo de número 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é qual? O nome doce, o nome meigo e o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que é maravilhoso, que é o conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. Fora desse nome não há salvação. Esse era a principal mensagem do apóstolo Pedro. Esse era o tema da mensagem do apóstolo Pedro. O tema dele consistia na mensagem salvífica, que ele era o único e que ele é o único e é o suficiente Salvador da humanidade. Fora do Senhor Jesus, nós não vamos encontrar salvação. Pedro não pode dar salvação, Lucas não pôde dar salvação, Maria, que foi a mãe de Jesus carnalmente, não pode dar salvação. Nenhum outro pode dar salvação, Maomé não pode dar salvação, Buda não pode dar salvação, Allan Kardec não pode dar salvação, o Papa não pode dar salvação, o pastor não pode dar salvação. Quem é que pode dar salvação? Jesus Cristo de Nazaré. E Deus, em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então a salvação vem de Jesus, principalmente para poder lhe dar a vida eterna. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Jesus disse em João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa história, essas falácias que existem, que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, porque só um caminho leva a Deus. Então a salvação não está com o homem, a salvação não está na religião, a salvação não está na placa denominacional, na igreja católica, na igreja, nos espírita, no testemunho de Jeová. A salvação não está no islamismo, a salvação está em Jesus Cristo. A vida eterna passa por aceitar a Jesus Cristo como Salvador. O texto está bem claro. Era o cerne, era o alvo, era o tema da mensagem de Pedro, quando ele estava perante o Sinédrio, aqui discursando, pregando esse sermão cheio do Espírito Santo de Deus, né? Cheio da graça de Deus. E ele disse: só em Jesus há salvação. Outro
versículo que nós podemos pontuar aqui dentro do capítulo de número 4, e você precisa ler em casa, porque eu só estou aqui para poder comentar num vídeo muito breve. A leitura em casa faz parte, é importante, é essencial para você acompanhar tudo que eu estou falando pelo vídeo. O versículo de número 20 diz o seguinte, vamos ler? Está aqui. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha só a importância do que o apóstolo Pedro falou. Eu não posso me alienar. Eu não posso ser irresponsável. Eu não posso deixar a missão que foi me dada como igreja, porque o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele passa essa missão que fora dado a ele por intermédio do nosso grande Deus, do nosso Criador, para executar o plano de desenvolvimento da salvação e que foi consumado na cruz através da sua missão. Jesus ali bradou, consumou o que deveria ter sido consumado. Ele ressuscitou vencendo o inferno e a morte. Bradou ressurrecto, dizendo que todo o poder havia sido dado a ele nos céus e na terra, e essa autoridade Deus conferiu para a igreja. Então o apóstolo Paulo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, eu não posso deixar de falar da grandeza de Deus, eu não posso deixar de anunciar aquilo que eu recebi. Por isso, vale a pena eu dizer que o apóstolo Paulo tinha razão quando disse para a igreja em Roma, o que eu recebi de graça eu vou dar. Porque o que eu recebi de graça? O evangelho da salvação, o evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que realmente nos dá o caminho para o céu. Então o apóstolo Pedro aqui no versículo 20, ele é categoricamente, e ele fala, o Espírito Santo aqui criou nos apóstolos um desejo irreprimível, criou aqui um desejo de proclamar o evangelho. Por todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o Espírito Santo impeliu os crentes a falarem do evangelho. Então, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai sentir o desejo, você vai se sentir compelido de pregar o evangelho a tempo, a fora de tempo. Você não vai perder as oportunidades, porque o Espírito Santo, como fez na igreja primitiva, vai fazer na sua vida, se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa piedosa, se você é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, então você está cheio do Espírito Santo. E estando cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que vai acontecer é você sentir esse desejo de ir pregar o evangelho, não importa para quem, até porque a ordem imperativa de Deus foi de anunciar o evangelho a toda criatura, independente do credo, independente das raças, independente da classe social. Deus te encheu do Espírito Santo, a promessa dele veio sobre a nossa geração, sobre a igreja primitiva e até a nossa geração, para essa finalidade de pregar o evangelho. Então você não pode se alienar, porque senão você está sendo irresponsável, você está pecando em não executar uma ordem que Deus lhe deu, uma missão que Deus nos confiou. Haja vista que esse trabalho, que essa obra, até os anjos desejaram, mas foi confiada a nós. Portanto, veja que honra. Deus está te convidando, está te chamando, você mesmo que está me ouvindo, para ser um agente de milagre, para ser um representante de Deus aqui na terra, para ser um embaixador de Cristo, representando um reino que não é deste reino e representando um rei que está acima de todos os reis. Então você não pode se alienar, você não pode ficar de braços cruzados, porque a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Versículo de número 29, nós também precisamos pontuar, que são versículos-chave dentro do texto, que diz assim, enquanto estendestes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Veja só,
Que coisa maravilhosa! Os discípulos precisavam da renovação todos os dias na sua vida, para continuar o trabalho do Senhor. E para eles serem renovados todos os dias, para eles estarem fortalecidos, motivados, inspirados, prontos para a batalha do dia a dia, para poder pregar a palavra de Deus, eles precisavam do Espírito Santo. Perceba que nada nós podemos fazer sem a presença do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Então os discípulos precisavam disso para eles testemunharem com coragem, com ousadia e com intrepidez, para poder pregar a palavra do Senhor. Então, durante a vida cristã, nós também precisamos nos aproximar de Deus em oração, a fim de vencer o medo, de passar vergonha, de passar rejeição, de passar críticas e mesmo até passar perseguições, porque nós estaremos sujeitos a esse tipo de situação. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele vai te encorajar, ele vai te capacitar, ele vai te habilitar, ele vai te usar, e ele que vai legitimar o teu trabalho. Então você não tem que ficar preocupado. Nessa vida nós já fizemos inúmeras coisas que não tivemos vergonha, até para as coisas erradas. Então, hoje eu estou te encorajando a buscar em oração, porque a Bíblia diz que Deus, ele não usa os tímidos e os covardes. E a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos e os covardes. E você não é tímido. E se esse espírito de timidez está sobre a sua vida, ele vai ter que ser quebrado, anulado no nome de Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo. Então você tem que entender que você está aqui para cumprir com o plano de Deus. A graça de Deus, através da renovação do Espírito Santo, ajuda-nos a falar com ousadia a respeito de Jesus, a respeito do céu, a respeito do inferno, porque só há dois caminhos: o estreito que leva para o céu e o largo das facilidades que leva para o inferno. Então nós precisamos ser categóricos, nós não podemos brincar de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele está lutando para poder levar o teu parente, os teus familiares, os teus amigos para o inferno, e você não pode ficar parado, porque você faz parte desse plano de desenvolvimento da salvação. Veja que no versículo 30, o versículo diz aí, o versículo diz que o 29 diz assim: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra. E você vai falar com ousadia, não porque você é metido a sabichão, que sabe tudo. Não, Deus não precisa de sabichão. Deus não precisa da pessoa autossuficiente. Deus precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é essa pessoa que ele está procurando. E você pode ser a bola da vez se você tiver com a vida no altar. E aí ele vem no versículo 30 dizendo o seguinte, que a pregação e os milagres devem andar junto. Eu vou repetir, a pregação e os milagres devem andar juntos. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Milagres são sinais acompanhantes mediante os quais Cristo confirma a palavra de suas testemunhas. Então, se nós pregamos a palavra de Deus, ele vem com um milagre. A nossa função é de pregar. E ele vem legitimar a nossa palavra como testemunha fiel dele. Nós estamos aqui para testemunhar a grandeza dele, testemunhar que ele veio, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador e que fora dele não há outro. Então, nós pregamos e através dos sinais, através dos milagres, ele vai convencer as pessoas. Sinais, geralmente, se refere a atos milagrosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advertir ou encorajar a fé das pessoas. Prodígios aqui se refere
a eventos extraordinários que causam pasmo, que causam algo extraordinário ao espectador. Então note que nesse versículo que nós estamos comentando, a igreja orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. Então a igreja dos nossos dias precisa interceder fervorosamente, perseverantemente, em oração para Deus confirmar o evangelho com grande poder, milagre e graça abundante. Somente quando o evangelho é proclamado com poder, como declara o Novo Testamento, é que o mundo perdido pode ser ganho por Cristo. Imagine, você cheio do Espírito Santo vai ser exatamente o que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo de número 3, o apóstolo Pedro subiu ao templo para orar a hora nona e estava por fora do templo, à beira da porta formosa, o coxo de nascença. E ele pediu uma esmola. Pedro disse que não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha ele dava. Levanta e anda. Então, a grande questão é o seguinte, que hoje a igreja primitiva daqueles tempos não tinha o ouro e a prata, mas tinha o levanta e anda. Hoje a igreja do século 21 tem o ouro e a prata, mas não tem o levanta e anda. Por quê? Porque a igreja está vazia do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que são todas as igrejas, mas de forma quase que geral, as pessoas estão mais preocupadas com seus interesses, com as suas prioridades, do que ser cheio do Espírito Santo e cumprir com a missão que fora dada à igreja. Então veja que Deus quer te usar para você ser um agente de milagre. Diga, eu sou um agente de milagre, sou um instrumento nas mãos de Deus e vou cumprir com o propósito de Deus na minha vida. O versículo de número 31 fecha aqui de forma espetacular. E eu vou ler para vocês. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 3 coisas aconteceu aqui. Eles estavam orando, foram cheios e pregavam com ousadia. A oração fazia parte. Todos os dias, todos os momentos, toda hora, não era esporadicamente, não era aqui e acolá, não era uma semana e um mês parado, não, a oração era constante. E o versículo 31 diz que eles estavam cheios, permaneciam cheios, ato contínuo, e a maneira de estar cheio é buscando a Deus. E outra coisa que acontecia é que eles continuavam de forma intrépida, corajosa, ousadamente, sem vergonha, sem timidez, sem medo, eles pregavam o evangelho. Só que o que arremata esse versículo 31 mostra que quando uma igreja, quando um crente ora, quando um crente é cheio do Espírito Santo e quando ele tem a ousadia do Espírito Santo, até as estruturas físicas se abalam. Eu não estou dizendo aqui o mundo só espiritual, até a estrutura física, porque o texto diz aqui que moveu-se o lugar, o prédio onde eles estavam se moveram, foi abalado. Deus sacudiu aquele lugar, mostrou para aqueles espectadores, aquelas pessoas que estavam ouvindo, principalmente os principais do povo e os anciões, que foi a maneira de que realmente Deus estava legitimando o que Pedro estava pregando. É isso que Deus quer fazer. Onde você passar, você vai abalar as estruturas emocionais das pessoas. As pessoas vão sentir Deus na sua vida. As pessoas vão sentir verdade de Deus nas suas palavras. As pessoas vão sentir sinceridade no seu andar, no seu testemunhar. As pessoas vão ver que o Espírito Santo está legitimando um caráter ilibado, um caráter puro, um caráter santo. Porque o que nós temos visto nos últimos dias é que muita gente tem carisma, mas tem pouco caráter. Então o que Deus está precisando não é de carisma, não é de talento, não é de dom. O que Deus está precisando é de pessoas que tenham caráter voltado para o Espírito Santo e permita que o Espírito Santo lhe use
como um agente de milagre. É isso que Deus quer fazer. Por onde você passar, pela sua casa, as estruturas espirituais, físicas, emocionais, psicologicamente serão abaladas, porque Deus é na sua vida. As pessoas vão ver Deus na sua vida, vão sentir Deus na sua vida, vão perceber Deus em suas palavras. As pessoas vão ver pelo seu testemunho que o Espírito Santo, que você é luz, que você é uma pessoa abençoada. Amém, meus queridos irmãos? Deus te abençoe, Deus te guarde. Guarde essa palavra no seu coração, ouça o vídeo, me comunique que você está recebendo, que está participando desses estudos. Isso é muito importante para a sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço, beijo no coração.